Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do MCast. Equilíbrio, maturidade e integridade. E aqui você vai, juntamente com a gente, aprender a crescer e se desenvolver nesses 3 aspectos para viver uma vida plena. Isso aí, gente, sejam muito bem-vindos. Vocês viram que a gente está num cenário novo, uma nova temporada aqui do MCast, uma nova um novo tempo. Isso aí, então sejam muito bem-vindos a esse novo cenário. E hoje nós estamos com uma convidada muito especial e eu vou apresentar ela para vocês e depois ela já vai falar. Gente, ela é nutricionista especializada em emagrecimento, autoestima feminina e comportamento alimentar, com uma abordagem baseada 100% em evidências e nas práticas mais atualizadas da nutrição. Uau. Ela é formada em nutrição, pós-graduada em psicologia positiva e coaching e especialista em práticas comportamentais. Que currículo, gente! É uma grande honra te receber aqui, Paola Vrela! Muito bem-vinda! Obrigada! Seja bem-vinda! Obrigada, gurias. É um prazer estar aqui com vocês também. Eu fiquei muito lisonjeada com esse convite. Eu tenho certeza que a gente vai ter um debate aqui muito rico e que vai agregar também para todo o público de vocês. Gente, a gente pensou em trazer esse assunto sobre vida saudável, porque a gente precisa disso para ter uma vida equilibrada, né? Que é um dos pilares aqui do nosso podcast. E quando a gente pensou em vida saudável, um tempo atrás, a gente tinha pensado já na Paola. Ela tem tudo que a gente quer transmitir aqui, então é realmente uma alegria te receber aqui. Ai, que maravilha. Eu fico muito feliz. A gente considera que esse assunto ele é muito importante e por muitas vezes não abordado da maneira certa. Então, essa também foi uma ideia de trazer esse episódio, para que as pessoas realmente possam viver em equilíbrio, maturidade, nessa área da vida que é tão importante. Eu acho que a gente se ouve falar muito assim em saúde, em vida saudável, mas a gente queria saber pra ti, o que é realmente ter uma vida saudável, equilibrada, em todos os aspectos, assim, corpo, mente, espírito, dentro da tua área, se tu puder trazer um pouquinho sobre isso. Eu acho que toda essa parte de ter uma vida saudável hoje, ela vai contra muitas coisas que as pessoas fazem no dia a dia e na vida como um todo, né? Então, a minha percepção é, para ter uma vida equilibrada nesses pilares, corpo, mente, espírito, não pode ser um fardo. Não pode ser uma guerra todos os dias, Muito do bom. tipo, eu tenho que fazer minha dieta, ai que saco, eu tenho que fazer isso. Ai, eu tenho que treinar, meu Deus, que saco. Que essa é a mentalidade, né? Ai, eu tenho que ler a Bíblia, poxa vida, que saco, mais um dia. Então, assim, eu acho que é tirar um pouco do tem que e começar a pensar, poxa, é uma escolha, eu quero fazer isso, eu preciso fazer isso e entender os motivos. Então, é uma coisa que eu sempre tento trazer para os meus pacientes, é que se a gente não se aprofundar e tentar entender a essência, se reconectar consigo mesmo, Muito bom. buscar valores, princípios, coisa que realmente traga profundidade para esse processo, vai ser sempre um tem que fazer a dieta, Uma obrigação, né? uma obrigação, um E aí a peso. vida fica um fardo, né? Quantos anos a pessoa vai ficar nessa rotina, nesse hábito, nesse comportamento, até um ponto que ela não aguenta mais. Aí ela desiste de tudo, volta a engordar, e aí vira uma bola de neve, né? Muito bom. E qual que é, na tua opinião, a importância de cuidar da saúde para além dessa estética? Além da estética, né? Que hoje as pessoas só cuidam, muitas vezes, pra uma beleza, pra ter o corpo que elas querem, pra ter a pele que elas querem, né? Tem o skincare natural, né? Então, na verdade, a gente vive uma pandemia de obesidade mundial, né? Nos Estados Unidos, a gente tem dados, assim, muito assustadores, que 64% da população já é obesa, e obesa mórbida, então é nível, assim, muito hard, né? A questão é que aqui no Brasil não tá muito diferente, não. Então, os níveis, os números, né, de pessoas obesas e com sobrepeso têm crescido muito. E acho que a minha percepção sobre isso é, quando a gente vai estudar as Blue Zones, que são onde as pessoas mais longevas da Terra vivem, para elas não é um fardo se alimentar bem, tanto que o padrão de alimentação delas é justamente grãos integrais, feijão, arroz integral, muitos legumes, frutas, verduras, e elas caminham muito desde muito novos, né? Então isso acaba tirando elas do sedentarismo. Se a gente fosse pedir para uma pessoa dessas, obviamente isso não seria um fardo na vida delas, né? Seria algo natural. O que leva hoje a nossa cultura ter tantas
das pessoas com obesidade e sobrepeso é justamente essa cultura ocidental, que é toda essa função de comer sempre o que é mais rápido, mais prático, mais gostoso, e acabar não entendendo que nem sempre é por esse lado que a gente tem que seguir. E isso é uma cultura que reflete muito aqui no Brasil dos Estados Unidos, né? Tanto que eles são um país que tem muitas pessoas obesas, e aqui no Brasil isso reflete muito também, porque a gente pega muito da cultura deles e traz pra cá, né? Essas zonas azuis que tu trouxe é aonde, assim, só para o pessoal entender? Então, essas blue zones ficam na Costa Rica, no Japão e na Sardenha, na Itália. Tem algumas outras zonas também que tem essa população mais longeva, que também são muito estudadas, justamente para entender o que fazem essas pessoas conseguirem viver tanto tempo e com tanta qualidade. Que esse é o ponto, né? Tem muita gente que vive 100 anos, mas é com qualidade? Ou é acamado, ou é com muita doença, ou é dependente de muitas pessoas, né? Uma vida sedentária, muitos anos, e aí chega no finalzinho, assim, tu não consegue mais fazer nada. Exatamente. Tá, e Paola, o que tu acha que... Porque deveria ser uma coisa natural se cuidar, gostar de se cuidar, de se alimentar bem. Por que tu acha que para tantas pessoas é tão pesado? Eu acredito que seja justamente por causa dessa cultura que a gente traz muito dos Estados Unidos, sabe? Dessa necessidade de ficar muito no celular. Isso vem cada vez mais atrapalhando as famílias em vários sentidos, relacionamentos entre homem e mulher, filhos, tanto que as crianças hoje, elas vivem basicamente a infância com a cara no celular, né? E eu acredito que tem mais essa questão de não ter tantas pessoas que façam isso para que a pessoa possa se inspirar. Entendi. Então, ao mesmo tempo que a rede social ela pode ser muito destruidora, ela pode ser muito motivadora também. Por isso que eu sempre sou da opinião de a gente precisa filtrar quem a gente segue. Muito. Quem serão nossos exemplos? Porque assim como terão pessoas que vão te desmotivar na internet, que vão, inclusive, romantizar a obesidade, que é uma coisa que acontece muito, né? Também vão ter as pessoas que vão estar ali, poxa, não, treinar, já treinou, já tomou água, tem muita blogueira que faz isso, né? Já bebeu aí a quantidade de água. E é uma coisa básica, mas que as pessoas não fazem, que é beber água. E é algo que realmente faz muita diferença na nossa vida, inclusive na nossa pele. Total. Aí a pessoa investe, às vezes, dinheiro que ela não tem em vários produtos de skincare, várias coisas, mas o mínimo, o básico, ela não tá fazendo. E eu acho que também falta muito uma mentalidade da pessoa entender que ela precisa se cuidar pra ela ter uma vida saudável ao longo prazo, né? Porque hoje as pessoas, elas focam muito também na estética agora, e aí foca nas coisas que são rápidas. Eu vou tomar um remédio para emagrecimento, eu vou tomar uma pílula ali, eu vou fazer uma cirurgia ali. Só que isso não é saúde, né? Tipo assim, né? No meu ver, não é uma saúde, né? Então, acho que falta muito também as pessoas terem essa consciência. Eu preciso começar hoje com práticas pequenas, porque é isso que vai me dar uma saúde real para quando eu for adulta, quando eu for idosa, né? Eu acho que as pessoas, elas têm muito um pensamento imediatista de pensar só no agora e não pensam muito o que eu estou plantando agora para colher lá, né? Perfeito. Então eu acho que falta muito essa mentalidade de tu enxergar por que é importante eu me cuidar, sabe? Exatamente. As pessoas não olham lá pra frente. Eu ainda não me imagino idosa. Eu ainda não consigo me imaginar com 40, 50 anos, assim. Mas hoje eu fico pensando, cara, o que eu tô plantando hoje na minha saúde eu vou colher lá na frente, sabe? Exatamente. Então acho que falta muito essa mentalidade, né? E enfim. É como também o dinheirinho que tu vai colocando ali na poupança, tu juntando pra aposentadoria. Na saúde é a mesma coisa, tu tá juntando, ele tá formando a tua poupança pra quando tu chegar numa idade mais avançada, tu estar bem fisicamente, mentalmente. E a estética, ela vem como consequência. É o que eu sempre digo. Se tu fizer isso como um estilo de vida, não se preocupa, porque a estética ela vai ser o teu presente, sabe? Querendo ou não, tu vai ter o resultado, né? Então, aproveitando que a gente tá aqui só entre mulheres, é uma coisa que, como eu tenho um foco maior em atender só mulheres também, eu sempre falo pra elas, a gente tem que olhar lá pra frente, daqui 20, 30, 40 anos. Então, a gente faz uma dieta, um acompanhamento agora, uma reestruturação de hábito e rotina pra esse momento, ok, pra daqui 6 meses, 1 ano. Mas e daqui 20, 30, 40 anos? Mulheres já têm uma tendência maior a perder massa magra,
né? Então, se a gente vai pensar lá nos nossos 50, 60 anos, que é quando a gente já entrou na menopausa, que a gente já tá numa fase ali mais caída, né? A gente vai ter perda de massa muscular gradualmente, inclusive fazendo dieta e treinando, porque é um processo natural do corpo da mulher acontecer. Dos homens também, mas a mulher um pouco antes isso vai acontecer. Então, qual que é o ponto? A gente começa a pensar agora nesse acúmulo de massa magra, nesse estilo de vida, nesses hábitos de vida saudáveis, para que quando tu chegue lá nos teus 60, 70 anos, tu não tenha que sofrer de osteoporose, de sarcopenia, ficar dependente de uma pessoa para levantar da cadeira. E assim, parece bobagem, assim, vai ver que eu não vou conseguir levantar da cadeira. Não vai. Realmente Não vai. Não tem força de quadril, não tem força de glúteo. Aí entra toda a questão, né, da educação física, de treinar realmente, assim, com frequência, né, ter um volume de treino adequado para essa pessoa ao longo da vida, a dieta para que ela consiga se recuperar, para que ela consiga perder gordura, se manter saudável. E coisas que as pessoas acabam não visualizando. Muitas vezes é a questão também da poupança, né? Muitas vezes a pessoa não guarda porque ela agora ela tem, então ela não tá pensando tanto assim lá na frente. Daí quando chegar, ela vê o que ela faz. Só que com a saúde, às vezes não é bem assim, a gente não tem tanto tempo, né? Pode ser que as coisas aconteçam assim muito rápido, e aí? Às vezes não tem reversão. Então a gente precisa ter essa consciência de que, não, peraí, eu preciso agir antes, porque é a partir daqui que eu vou ter qualidade de vida a longo prazo. Pra viver bem, pra cuidar dos meus filhos, pra ver meus netos. Que hoje pode não ser uma prioridade, mas daqui uns anos vai. Com certeza vai. Pode. Né? E trazendo assim, a gente tava pensando, né, que a nutrição tem muitos mitos, né? Muitos. Tem muitos mitos, muitos tabus, assim, né? E trazendo isso, né, vamos quebrar alguns tabus nessa mesa hoje. Vamos. Mitos. Quais são, na tua opinião, assim, os maiores mitos sobre vida saudável, sobre alimentação saudável, assim, que prejudica as pessoas no dia a dia, assim? O que tu percebe? Elas acharem que elas têm que ir pro tudo ou nada. Que não existe meio termo. Não existe assim poxa, eu posso começar devagar, eu posso mudar, posso começar a tomar água. Não, ela já pensa, eu tenho que cortar o carboidrato, eu tenho que treinar 7 vezes na semana, porque se eu não treinar 7 vezes na semana, então nada vai resolver. Ou eu tenho que parar de jantar, ou eu tenho que parar de comer XYZ. E não posso comer no que eu gosto. Doce, vou cortar total. Esquece nunca mais, porque agora eu estou de dieta. E aí vem todo esse conceito, né? Que dieta é ruim, que eu não posso comer nada que eu gosto quando eu tô de dieta. E não é por aí. Porque a gente precisa entender que a rotina e a vida de uma pessoa normal, como nós aqui, ela vai ter um rodízio de pizza. Ela vai ter um X, ela vai ter ela vai ter um aniversário de um amigo, né? Ela vai ter um aniversário de um amigo. Ela vai ter um casamento. Vai ter um churrasco. Aí, qual que é a minha grande missão? É trazer para as pessoas que me procuram, e agora aqui para todo mundo que assiste a gente, entender que como eu faço melhores escolhas nesses ambientes? Como que eu não coloco tudo a perder? Porque tem gente que, às vezes, por não saber, ela pensa, agora, já que eu errei, então... vou enfiar o pé na jaca. Quantas vezes a gente já não ouviu isso? E muitas vezes, quantas vezes a gente já não fez isso também, né? Eu várias. Vou enfiar o pé na jaca agora, que já não deu certo mesmo, então. E aí vive nesse 880. Uma coisa que eu acredito que seja muito mito, apesar de ser muito falado na internet, e eu sempre abordo isso no meu Instagram, é justamente a questão da low carb, né? Eu quero emagrecer, então eu tenho que fazer low carb. Então eu tenho que tirar o carboidrato. E aí eu quero aproveitar o gancho para explicar por que as pessoas têm essa crença. Ótimo. É basicamente assim, quando a gente retira o carboidrato ou faz uma restrição um pouco maior, a gente acaba perdendo glicogênio muscular e retenção de líquido. Isso, na balança, rapidamente baixa o peso. A questão é, quando a pessoa volta a comer o carboidrato, sei lá, vamos dizer que ela aguentou 2 semanas, tá? Quando ela volta a comer o carboidrato, volta tudo de novo, porque o que ela perdeu não foi gordura, foi basicamente retenção de líquido e glicogênio muscular. Então, por isso que ela tem uma oscilação de peso muito grande, só que na cabeça dela é gordura. Então, o que ela acha? Poxa, minha genética é ruim, eu ganho peso muito rápido, eu ganho gordura muito rápido, eu nunca vou conseguir ser magra. Só que, na verdade, ela não entende a fisiologia do que é tirar o carboidrato da alimentação. Então, quando a gente consegue clarear a ideia para essa pessoa, ela entende, não, peraí, eu realmente estava fazendo errado. E agora eu entendo que eu não preciso me pesar todos os dias, que eu não preciso ficar bitolada com essa questão do peso, né? Só que ela só vai conseguir ter essa consciência quando ela tem um acompanhamento de qualidade. Senão, ela vai estar sempre olhando
olhando pra blogueira, se comparando, pensando que ela nunca vai ser suficiente ou boa o bastante pra conseguir emagrecer. Então tem todos esses pontos, né? Então tem como emagrecer sem dieta restritiva? É possível? Essa é uma boa pergunta. Porque assim, a dieta restrita ela vai fazer parte do emagrecimento. Mas a gente fala de restrição calórica e não restrição de grupo de alimentos, por exemplo, o carboidrato. Tá. Então, para que o emagrecimento ele aconteça, precisa existir déficit calórico. Ok. Precisa. Isso é a restrição calórica. Uhum. Agora, dizer que não dá para emagrecer comendo chocolate ou comendo carboidrato é uma grande mentira, porque tem como a gente conseguir fazer isso. Só que aí, claro, o que as pessoas acabam associando com a dieta restritiva? Parar de jantar, parar de comer tudo que gosta, ou que, enfim, faz sentido ali pra pessoa. Então, essa restrição na cabeça dela é meio conturbada no sentido de entendimento do que realmente é a restrição, né? Eu uma vez, eu fiz um acompanhamento com uma Nutri quando eu tinha uns 15 anos, assim. E eu era muito viciada em chocolate, sabe? E aí ela me ensinou a comer chocolate da forma correta. Porque antes, pra mim, eu só me saciava quando eu comia uma barra inteira. Tipo assim. Então ela me ensinou, tu não precisa da barra inteira. Então ela me ensinou como tu comia, né? De pega ali um tabletinho e degusta, cheira, passa por toda a boca. E aí, quando eu percebi, assim, que dois tabletinhos de chocolate já eram suficientes, já matavam esse meu desejo, eu percebi, cara, eu comecei a emagrecer, não porque eu cortei o meu doce, mas porque eu aprendi a comer da forma correta. Isa, você teve uma percepção muito boa, porque sabe o que aconteceu ali? Tu teve presença no que tu tava fazendo. Total. Que é uma coisa que as pessoas não têm. Elas sentam no sofá, ansiosa, triste, com vários problemas, e elas comem aquilo que elas nem estão entendendo que elas estão comendo. Então, o que elas pegam do chocolate? A sensação de prazer que ele dá naquele momento ali. Que não é necessariamente a questão do chocolate em si, mas é tudo que remete a comer aquele alimento, né? Então, uma coisa que eu sempre trabalho muito é: vamos desacelerar um pouco, vamos prestar atenção, vamos sentar na mesa sem o celular. Claro, né, é um desmame gradual, a gente não consegue fazer tudo perfeitamente do dia pra noite, mas assim, começa a mastigar os alimentos. Eu tenho um folder que eu sempre entrego pros meus pacientes que é assim, cara, tu tem que mastigar. Esse alimento, ele tem que chegar no teu estômago totalmente digerido. O estômago não tem dentes, galera. Os dentes, eles ficam aqui, então tu tem que mastigar muito bem. Então, uma coisa que eu vejo muito é o aumento de pessoas que têm problemas de estômago, gastrite, úlcera, tomam omeprazol há muito tempo. Por quê? Porque essa comida, ela chega inteira no estômago, e o estômago tem que produzir muito suco gástrico para conseguir digerir aquele alimento ali. E aí já vai pro intestino também da forma que não deveria e acaba causando muitas disfunções. Como que a pessoa vai ter essa percepção da hora que ela tem que parar, ou seja, dos sinais de fome e saciedade, se ela tá comendo sem prestar atenção no que ela tá fazendo? Não tem como. Então, acaba que ela come muito mais do que ela precisa, e óbvio que ela vai acabar engordando por isso também. Até porque a sensação de saciedade, ela demora um pouquinho, né? Então... Exatamente. E quando tu come devagar, né? Isso aí. Tu fica... te dá o sinal de estou satisfeita, eu não preciso. Mas se eu como rápido, eu vou, 3 pratadas. E vou falar pra vocês, assim, eu tenho pacientes que são obesos, a maioria, né, meus pacientes, o foco é realmente na obesidade, né, que eles comem menos que eu. Nossa. Com a dieta certa, eles acabam comendo menos do que eu como, por exemplo. E não parece contraintuitivo, né? Não, ele vai precisar comer muito mais. Eles não conseguem. Comida com qualidade, com nutriente, com fibra, com vitamina, que é basicamente arroz, feijão, carne, legumes, pão, ovo, eles não conseguem comer grande quantidade. Porque eles ficam saciados. O que eles conseguem comer grande quantidade? Fast food, fritura, chocolate. Comida de verdade sacia. Exatamente. Aí eles ficam com aquela percepção, como que eu consigo emagrecer comendo todo esse volume de comida que eu como agora na dieta, e antes eu não conseguia se eu comia muito menos. A maioria das pessoas que eu atendo que são obesas, elas fazem às vezes 2 refeições por dia. Então o que elas não entendem? Como que eu como tão pouco e eu engordo? Nossa. Se a pessoa fica muito tempo sem um acompanhamento, sem um direcionamento, ela pensa, eu não consigo, minha genética, e aí começam todos aqueles pensamentos autodestrutivos, né? Mas a verdade é, tu tá comendo alimento ruim, de baixa qualidade nutricional, com baixa fibra, que não tem realmente ali o poder de te deixar saciado. Agora, a pessoa come um prato de feijão, arroz, carne, legumes,
ela fica muito, muito saciada e bem com ela mesma. Muito bom. Perfeito. Eu fiquei pensando quando tu trouxe aquela fala de fazer escolhas melhores em ambientes que tu tá ali, tu precisa participar, né? Uma festinha de aniversário, uma churrascaria. Como fazer essas escolhas melhores? Porque eu fico pensando muito também que algumas pessoas, elas, em vez de irem para o evento, aproveitar o momento, elas já vão pensando na comida. O que eu vou comer? Então, Exato. Os meus momentos bons acabam ficando centrados na comida e não em aproveitar o entorno. Não sei se tu tem algo para trazer nesse sentido. Perfeito. Tem alguns momentos que a gente consegue, sim, trazer até algo muito parecido com a dieta. Por exemplo, um churrasco. Dá super pra pessoa seguir, bem parecido com o que ela já faz no dia a dia. Carne, arroz, pão. Claro que ela vai ter alguns exageros ali, como salada de batata, maionese, enfim, né? Pão de alho, essas coisas que vão aumentar o teor calórico dessas refeições. Mas uma coisa que eu sempre digo, evita ficar beliscando, que é um costume muito que a gente tem aqui, né? Antes do churrasco, antes da gente sentar na mesa pra comer, a gente fica ali, petiscando. E aí acha que é inofensivo. É 0 calorias. É 0 calorias. E aí, quando a pessoa senta na mesa, ela vai comer ainda mais. Então, o que eu sempre oriento é, espera pra comer quando tu sentar na mesa. Principalmente num período ali que a gente precisa baixar peso muito rápido. Senão a gente não consegue sair daquilo ali, né? E aí, outros cenários, por exemplo, esse de aniversário. Aí, realmente, é uma coisa que a gente não tem como dizer, por exemplo, prefira X ou Y, porque a maioria das coisas ali vão ser muito calóricas, né? Mas o que eu sempre oriento meus pacientes é, não deixa de tomar teu café da manhã no dia que vai acontecer isso. Não deixa de fazer o teu almoço dentro da dieta, porque de tarde tu vai ter um aniversário. Porque as pessoas acabam fazendo o quê? Já que eu vou comer, já que eu tenho um aniversário, então eu não vou comer meu café da manhã, nem o meu almoço, que aí eu economizo calorias. Eu vou guardar meu estômago. Vou guardar meu estômago. Aí ela chega lá e faz o quê? Exagera. Come um monte de coisa, às vezes que ela nem tá... Só pela ânsia e pela fome que ela tava de ter feito essa restrição. Então não é uma coisa que eu acabo, né, orientando para os meus pacientes. E sim, mantenha a tua rotina normal e deixa para aquela refeição específica tu comer coisa, porque ela já vai chegar lá sem tanta fome. Ela já vai chegar lá mais controlada, podendo fazer escolhas mais conscientes, né? E isso acontece muito num rodízio de pizza, né? Eu não vou almoçar hoje, porque de noite eu vou no rodízio de pizza. Muito. Acontece demais. Porque a pessoa, na verdade, ela já quer chegar lá com muita fome pra valer a pena, já que ela tá pagando, né? Então, esse é um pensamento que eu tento desconstruir muito também no consultório. Muito. Não pensa dessa forma. Porque, assim, esperamos que o mundo não vai acabar amanhã. Então, tu vai ter outras oportunidades de comer com calma. A tua prioridade tem que ser sentar na mesa e aproveitar com as pessoas que estão ali contigo. E não só pensar na comida, em comer o tempo todo. A gente precisa desopilar esse pensamento da comida, sabe? Uma coisa que eu percebo muito é que parece que a vida das pessoas hoje se resume só a comer. E aí a gente entra num outro ponto. Qual tá sendo o real sentido da tua vida? Aí são coisas mais profundas, né? Qual tá sendo o real sentido da tua vida? Tu tá contente com as coisas que tu faz, com quem tu é, qual é a tua essência? Tu tem um propósito de vida? Vamos aprofundar mais isso? Porque se a gente ficar só no raso de contar caloria e posso e não posso, aonde a gente vai chegar? Muito bom. E um outro mito, né, que eu tava pensando aqui é sobre as pessoas que elas têm um problema genético, né? Sei lá, tireoide, como é que é? Uma tendência a ganhar mais peso, né? assim. Que isso é determinante pra ela não ter um corpo ideal, enfim? Como é que tu diria sobre essas pessoas? Sim, essa da tireoide é, nossa, básica, né? Todo mundo fala na internet, não, eu não emagreço por causa da tireoide. E na verdade, assim, pouco impacto tem a tireoide na questão do emagrecimento em si. O que vai determinar realmente se essa pessoa vai perder gordura ou não é o déficit calórico que vai ser promovido através da dieta. Independente dela ter tireoide ou não. Agora, se ela tem alguma disfunção na tireoide, isso pode sim impactar, mas assim, é tão pequeno que não dá pra levar em consideração que é isso que te impede de emagrecer. Porque é fato que se a gente for pegar essa pessoa que tá dizendo que não emagrece por causa da tireoide e vai olhar os hábitos de vida dela,
ali a gente já vai encontrar muitos porquês, né? Muitas respostas. Então, já a questão da genética, sim, é um fator que pode influenciar muito nessa questão do emagrecimento, né? Tem pessoas que vão ter muita dificuldade para perder peso, principalmente por já vir de um ambiente obesogênico, mas ainda assim, se a pessoa conseguir manter um déficit calórico, mudar estilo de vida, mudar ambiente, mudar várias outras questões ali que ela cresceu fazendo, que levaram ela para a obesidade, ela vai conseguir reverter esse quadro. E claro, vão ter pontos, né, ali no processo da pessoa que vai precisar de uma medicação. Vai precisar de uma intervenção um pouco mais acentuada. Só que aí, claro, a gente precisa primeiro reestruturar a vida dessa pessoa, porque a gente pensa assim, é só a dieta. Não, não é só a dieta. Às vezes a gente tá falando de uma pessoa que... Semana passada eu recebi 2 adolescentes, que elas simplesmente, assim, com 14 anos, 120 quilos. Nossa. É, assim, assustador. E as mães vieram junto, né? Então, qual foi a minha abordagem? Antes da gente falar delas, vamos falar de como tá sendo a rotina de vocês quanto família? Muito bom. Porque não adianta a gente falar pra ela que ela tem que comer arroz e feijão e vocês estarem comendo pizza na frente dela. Porque enquanto ela morar com vocês, é o ambiente da família que precisa mudar. Senão, ela vai ficar ali sempre desmotivada. Ainda mais falando de adolescente... Entra outros problemas ali comportamentais que vão ser agravados por isso, né? E aí eu sempre trabalho isso em conjunto dentro da família. Porque essa adolescente, ela já veio de um ambiente obesogênico. A mãe tá acima do peso, o pai, os irmãos, ela. Então o problema não é só ela, né? Não é só a obesidade dela, mas da família toda. Da família. Então a gente tem que ver todo o cenário. Por isso que não é simplesmente só ter uma dieta. A gente tem que trabalhar, às vezes, com outras pessoas junto para que isso possa ser possível chegar no emagrecimento. Muito bom. Porque o ambiente influencia muito, né? Nossa, demais. E como mudar esse estilo de vida em uma vida tão corrida, assim? Eu já saio para trabalhar muito cedo e eu tenho que largar filho na escola, eu tenho muitas coisas para fazer e aí acabo recorrendo a tal comida que é mais rápido. Como equilibrar isso, assim, numa vida corrida? Hoje, graças a Deus, a gente tem muitas possibilidades e muitas oportunidades de alimentos no supermercado mesmo, que apesar de serem industrializados, eles vão ajudar muito numa rotina assim. Então a gente tem que sempre pensar pelo ângulo assim, poxa, eu já tô fazendo, né, ali, ganhando peso, fazendo tudo errado, comendo muito mal. Um pouco que eu mudar isso, eu já vou conseguir ter um resultado muito significativo. Então, o que eu tento sempre fazer com a pessoa nesse contexto, né? Organizar a rotina dela. Eu faço isso junto com ela. Me fala o horário que tu sai pra trabalhar, o horário que tu vai almoçar, o horário que tu vai buscar teu filho na escola, porque é a partir disso que eu vou conseguir organizar contigo horários, se pra ti vai ser melhor comprar marmita ou fazer marmita. Vários pontos a gente precisa ali organizar, né? Mas eu sempre estruturo a rotina da pessoa para que isso seja possível. E depois a gente vê os alimentos, que teoricamente é o mais fácil. Perfeito. O mais complexo é conseguir fazer com que a pessoa visualize que dentro da rotina dela é possível. Então, por exemplo, o Iopro, que é aquelas bebidinha láctea que tem um pouco de whey também. É algo que eu super uso em dieta também para algumas pessoas que não têm tempo. Ela vai comprar aquilo ali, vai tomar, pronto. É melhor do que ela ter comido um pastel frito. Muito bom. Perfeito. E ao longo desse processo, a gente vai aprimorando a qualidade dessa dieta. E aí ela vai ganhando consciência. Bom, chega ali 6, 7 meses de acompanhamento, a pessoa ela já quer fazer coisas diferentes, sabe? Ela já quer, não, peraí, agora eu tenho tempo pra tomar meu café da manhã. E não é que antes ela não tinha, mas é que agora ela enxerga uma possibilidade de, poxa, eu posso levantar 10 minutos antes. E ela enxerga o valor nisso. Ela enxerga o valor. É nítido, assim, porque a pessoa, ela já vem, não é nenhuma coisa que eu imponho pra ela. Ela diz, não, peraí, agora eu quero mudar isso aqui, agora eu quero fazer desse jeito. E aí a gente vai reorganizando isso conforme a demanda da pessoa vem trazendo, né? Muito bom. E diante, né, disso tudo, assim, tu pode compartilhar com a gente, com os nossos ouvintes, assim, hábitos simples que uma pessoa que tá começando agora, quer começar agora, que podem ajudar no emagrecimento, ou talvez o que não pode faltar no prato dela, né? Pra uma pessoa que quer emagrecer, quer começar a ter esse estilo de vida. Perfeito. Né? O que eu diria é, não deixe de comer pelo menos 2 a 3 porções de fruta todos os dias, e preferencialmente variados. Pelo menos. Legume, verdura e vegetal, almoço e janta.
Sempre, pelo menos umas 100 gramas almoço e janta, tem que ter legume, verdura e vegetal. Eu sempre digo, isso é o multivitamínico da gente. Tu não precisa tomar cápsula de multivitamínico se a tua alimentação estiver equilibrada e estiver calculada para que supra essas necessidades, né? Então, uma coisa que as pessoas fazem muito, tomar vitamina C. Se tu comer 100 gramas de mamão, tu já vai atingir a quantidade de vitamina C que tu precisa por dia, que é recomendada. Nossa, 100 gramas de mamão. 100 gramas de mamão. Nossa. É nada. E aí a pessoa vai lá e toma a cápsula e compra muitos suplementos que não fazem sentido e que não vão, né, ter grandes mudanças. Então, a alimentação é a base de tudo. Outro ponto, água. Se a pessoa tomar a quantidade adequada, que é 35 ml por quilo de peso aproximadamente, por dia, ela vai conseguir baixar o peso dela pelo menos 5% do que tá hoje. Porque muito do que vai embora é retenção de líquido. Então, se ela conseguir se hidratar corretamente, ela já vai ter um grande resultado. Uau. E é difícil para as pessoas, né, cuidar Meu Deus. da água. Não deveria, mas é muito. É verdade. É muito. E, Paola, tu acha que as nossas emoções influenciam nos nossos hábitos alimentares? Muito. E como diferenciar a fome física de uma fome mais emocional? É uma pergunta complexa. Porque, assim, teoricamente, a nossa fome física é quando dói o estômago, quando ronca o estômago. A grande questão é aquilo que eu tinha falado antes, né? Vamos desacelerar um pouco para entender o que está acontecendo dentro do nosso corpo, da nossa cabeça, dos nossos pensamentos. Porque se a pessoa não tem essa clareza e esse tempo para entender sobre si mesmo, como que ela vai entender o que é fome física e o que é fome emocional? Vai passar batido. Uma dor no estômago, né? Então, eu sempre digo que, dependendo do contexto, e se a pessoa já tem alguma patologia, como, por exemplo, uma compulsão alimentar, não adianta a gente falar sobre dieta. Primeiro, ela tem que tratar a cabeça. É terapia, é esse acompanhamento por tempo suficiente até que a gente possa falar sobre alimentação. Porque o problema não é o alimento, o problema é o que leva ela a comer aquele alimento. E aí a gente tá falando de uma coisa que não é a dieta que vai resolver, né? Então, vai além da nutrição, que vai além da nutrição. São questões mal elaboradas, né? Emoções mal resolvidas. Exatamente. E acaba descontando na comida como poderia descontar em outras coisas. Em compras, em drogas, em jogos, enfim, cada um poderia ir para um lado. Perfeito. Então, sim, influencia muito. Algumas pessoas, mesmo com algumas disfunções psicológicas em relação ao alimento, a gente consegue trabalhar ali com a dieta tranquilo, mas tem outras que já estão num nível muito maior. Então, acaba que realmente é só a terapia, que nesse momento vai ser importante, né? E tu acha que cuidar da saúde aumenta a nossa autoestima? Aumenta a autoestima da pessoa? Principalmente das mulheres? Muito. Muito, 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 muito. Tanto que querendo ou não, o primeiro motivo que faz a pessoa se mexer, né? Ela se olhar no espelho e ver que a barriga tá caindo por cima da calça. Aí ela diz, nossa, eu preciso mudar. Depois ela vai saber se ela tá com colesterol alto ou não. Mas primeiro é a questão da estética, né? Não deveria, mas pelo menos é o que faz a pessoa realmente começar a agir, né? E aí depois, obviamente, a gente vai vendo, não, peraí, aqui existe uma outra disfunção em relação a exames, colesterol, LDL, essas coisas assim. E quero deixar claro aqui também, aproveitando, gurias, que uma coisa que eu vejo que passa muito batido é exame laboratorial de colesterol, LDL, triglicerídeos. As pessoas não dão a importância que ele tem que ter. Isso aumenta muito o risco cardiovascular, infarto, AVC. A pessoa tem que ter realmente cuidado com isso. Muito bom. Muito bom. E quer fazer mais alguma pergunta? Acho que, pra finalizar, assim, se tu pudesse reforçar uma coisa pra ajudar os nossos ouvintes a mudarem a relação deles com a saúde. Uma coisa só, que tu achar mais relevante, mais importante. O que tu diria? Não reduzir a nutrição a calorias. Muito bom. É isso. Entender que é muito mais profundo, que tem muitas outras coisas que a gente precisa cuidar e que não é uma dieta low carb que vai salvar o teu emagrecimento. É realmente entender mais e ter mais profundidade nesse processo para que ele seja sustentável e definitivo. Uau. Eu também acredito que investir em um acompanhamento, né? Uma nutricionista. Muitas vezes a gente não vai conseguir sozinho. Muitas vezes a gente não vai conseguir pela nossa força de vontade, mas ter alguém ali com a gente caminhando esse processo vai ficando muito mais leve, né? Não esperar chegar num ponto que tá muito crítico, muito complicado, né? Exato. Se já pode prevenir agora, faça agora. Exatamente. Pra quando a gente chegar lá nos nossos 60, 70, 80, a gente tá assim, ó, maravilhosamente bem e sem depender de outras pessoas pra conseguir fazer o básico. Muito bom. Muito obrigada, Paola, por essa chuva de conhecimento que tu trouxe pra gente, né, sobre essa área da saúde.
E nós estamos muito felizes e eu tenho certeza que acrescentou muito na vida dos nossos ouvintes, então muito obrigada. Obrigada. Gratas, muito honradas. Isso aí, então, gente, se falou com você, comenta aqui qual a parte que você mais gostou e compartilhe com quem precisa ouvir sobre isso. E bora cuidar da saúde, né, gente? Isso é muito importante. E até o próximo episódio!